Que alegria você ter tomado essa decisão de vir aqui essa noite, de estar aqui, de crescer, de tomar essa iniciativa de buscar a palavra de Deus, de buscar aquilo que Deus tem para a sua vida, crescer naquilo que Deus está nos munindo aí nessa campanha de 40 dias. Quantos aqui estão na campanha de 40 dias aí? Participando ativamente, que legal, glória a Deus. Deixa eu saber o seguinte, Deus tem falado muito ao nosso coração através dessa campanha, através dessa leitura, através das passagens bíblicas, através daquilo que Deus já falou aqui, através das programações da igreja. Mas eu queria saber, de tudo que você tem ouvido, o que é que mais tem te impactado até agora? O que mais te impactou, assim, que marcou? Alguém poderia compartilhar, assim, levantar a mão e falar alto? De tudo aquilo que Deus tem te falado, um tema, algo, um ponto assim que mais te marcou. Alguém? Alguém poderia? Deus preza muito pela unidade, pela união. O que mais, gente? Pode ser dessa semana, pode ser das outras. Cada atitude aqui na terra reflete na eternidade. O que mais, gente? Quem mais poderia falar outra coisa? Pode falar lá, irmão. Deus te ama tanto, ele gostou de você, né? Te ama que ele quer passar a eternidade. Olha só, que mais, gente? Mais alguma coisa? Ele tem um propósito para cada um de nós. Deus tem falado muito aos nossos corações. Nós estamos na 4ª semana dessa jornada de uma vida com propósito, onde claramente nós estamos sendo conduzidos pela palavra de Deus a entender, primeiro, que eu tenho um propósito. Eu não sou fruto do acaso, eu e você nascemos com um propósito, e Deus quer que você saiba disso e viva por isso, e viva com essa convicção. E que esse propósito, ele inclui alguns propósitos específicos. O primeiro, qual é? O primeiro é que a minha vida só faz sentido se honrar a Deus, se engrandecer o nome dEle. A melhor forma de fazer isso é entregando sua vida a Ele. Quantos já entregaram sua vida a Jesus aí? Levanta sua mão aí, amém? Então você glorificou a Ele, você honra Ele com essa entrega. Deus também tem nos conduzido a entender que não basta se entregar, você vai precisar agora se conectar, você precisa fazer parte da família. Esse era o plano inicial dele, e é o segundo propósito de Deus para a nossa vida, que a gente se conecte e faça parte de uma única família. E essa semana, 4ª semana dessa campanha, Deus quer realmente espremer cada um de nós num entendimento que é desafiador. Deus quer que você cresça. Não basta nascer de novo, não basta se conectar à família, você vai precisar agora ser transformado, passo a passo, e Deus vai fazer de tudo para que você cresça. E nesse desafio dessa semana, eu acredito que nesses dias que a gente já começou a leitura, Deus já tem balançado as suas estruturas. Quem está se sentindo impactado com o que Deus está falando no seu coração aí, amém? Deus já está mexendo com a gente, Deus quer que você cresça. E essa palestra, ela vem ao encontro a esse desafio de crescer, porque ela vem tratar de um tema que no início desse aprendizado, onde a gente descobre que para crescer, eu preciso entender que crescer biblicamente tem a ver com ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. Deus quer, através desse momento, dessa noite, a gente quer contribuir com a palavra de Deus também, complementando a tudo que a gente está aprendendo, que há uma área muito importante que a nossa geração precisa desenvolver. E essa área é entender a importância da inteligência emocional nesse crescimento, nesse processo de crescimento. E talvez você está olhando inteligência, olha, inteligência eu já ouvi falar, mas será que eu sei o que é inteligência emocional? Será que eu entendo isso? E mais ainda, o que tem a ver a mente de Cristo com tudo isso? E Deus, eu acredito que Deus pode usar essa noite para te levar para um próximo nível. Quantos querem crescer com Deus? Levante a mão e fala, eu. Deus quer te fazer crescer. E esse é o propósito. Em Efésios capítulo 4, no versículo 14 e 15, é uma das passagens que Deus mais marcou a minha vida, e ela fica muito forte nessa compreensão de jornada de crescimento com Deus, onde Paulo, aos Efésios, ele deixa claro qual é o propósito de Deus para a nossa vida nessa terra. Um deles, o principal talvez,
Ele diz assim, olha, o propósito é que nós não sejamos como criança. Nós precisamos crescer, Paulo está dizendo, não dá para continuar como criança, levado de um lado para o outro, aí por qualquer vento, jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, diga comigo, cresçamos. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo está dizendo, o propósito é crescer, e a referência é Jesus. Eita, pesou, hein, Rona? Já começou com os dois pés no peito. Paulo era assim, ele trazia a verdade de Deus, que confrontava. Há um alvo para vocês precisam crescer, não dá para ficar criança. O pastor trouxe uma mensagem no domingo onde nos trouxe essa compreensão. Não dá para ficar bebê, não tem como. Você precisa crescer, Deus quer que você cresça. E nesse processo há uma compreensão que muitos que servem a Jesus, muitos que vão se aproximando de Deus, caem no erro de acreditar. Que é aquele evangelho que por muito tempo a gente foi entendendo e acreditando, isso fruto daquilo que foi sendo ensinado e pregado, e talvez não por maldade, mas talvez por negligência, ou talvez por uma falta de compreensão completa, a gente ouviu diversas vezes, ou alguns acreditam, que o que Deus quer de você é apenas te salvar. E a gente tem uma visão de Deus, do Deus Salvador, do Deus que te tira do lamaçal, do lodo e te tira das trevas e te leva para a luz, te tira do lamaçal e te coloca na rocha firme, aquele Deus Salvador, aquele Deus que te tira de uma situação ruim, te coloca numa boa. E muitos se aproximam de Deus com essa única expectativa, ser salvo. E sim, Deus quer te salvar. Deus quer tirar você das trevas, te levar para a luz. Deus quer tirar você do pecado, da insegurança que este mundo te traz e colocar no seu coração o selo do Espírito Santo, fazer de você um filho dele, e ele quer te salvar para passar a eternidade com você. Mas isso é apenas o vestibular, é apenas a passagem, é o primeiro passo. Você precisa seguir nessa caminhada, e essa caminhada é o processo de maturidade, é fazer com que você cresça. E por muito tempo eu tive muitas dúvidas. Eu sou filho de pastor, então eu cresci a minha vida inteira tendo contato com o ambiente cristão, com igreja, com irmãos, com pessoas que professam a fé em Cristo, gente que lê a Bíblia, faz ministérios, e essa foi a minha vida, criança, adolescente, eu fui crescendo nesse ambiente. Mas eu não sei vocês, eu fui uma criança, um adolescente muito questionador, assim, a minha mente era muito criativa, eu ficava pensando muito, eu não sei você, mas eu ficava digerindo algumas coisas e algumas coisas eu não entendia. Na adolescência eu comecei a passar por esse processo de maturidade de vida, de começar a questionar as coisas, e eu comecei a reparar que havia muitas pessoas que entregavam a sua vida a Jesus, que diziam ser filhos de Deus, que estavam na igreja, que eram muito diferentes, a vida dela é muito diferente de outras que estavam na mesma situação, de se dizerem filhos de Deus, de entregarem sua vida a Jesus, de estarem na igreja, mas a vida delas eram muito diferentes em vários aspectos. Eu lembro de um episódio onde realmente meu pai passava por muitas igrejas, onde ele era transferido, e em uma dessas igrejas, algo que eu lembro que me marcou, porque eu fiquei pensando nisso, que dentro do corpo de liderança haviam alguns irmãos que ajudavam, os líderes e obreiros, e eu lembro de ter percebido que tinha o irmão A, vou chamar de irmão A aqui, que ele conseguia realmente viver muito do que a gente dizia que Jesus dava, que era a herança eterna de Deus, a riqueza, que era muito mais do que coisas dessa terra, eram riquezas espirituais, como paz, como alegria, sabe, um caráter transformado, uma vida transformada, onde isso refletia em todas as áreas da sua vida. Você via que a pessoa, ela conseguia desenvolver lá um casamento feliz, desenvolver uma família, filhos, e você via aquele processo da pessoa transmitir aquilo que na palavra a gente pregava
que o Evangelho fazia com a gente. Trazia paz, trazia alegria, trazia amor. Aí, ao mesmo tempo, eu olhava no mesmo lugar, na mesma igreja, com o mesmo ensino, no mesmo ambiente, um outro irmão, o irmão B, que tudo aquilo que a gente acredita e prega e diz que o Evangelho tem para nós, ele não vivia. Era um desespero, um caos, o tempo todo, uma ira desenfreada, a área emocional totalmente desestabilizada, isso refletia na família, nos filhos. O irmão A, uma das marcas é que ele estava lá um tempão trabalhando num lugar, numa empresa, onde ele tinha crescido, e uma das marcas era que era muito generoso, queria ajudar, queria se envolver. E já o irmão B, além de toda aquela dificuldade familiar, emocional, filhos e tudo mais, não conseguia ter estabilidade em emprego, em trabalho, e normalmente era porque brigava com um, brigava com o chefe, brigava com o outro. E eu comecei a me perguntar, como é que pode dois filhos de Deus, que pregam a mesma fé, que dizem ser filhos do mesmo Pai, que têm o mesmo Espírito, viverem em realidades totalmente diferentes? Por que a herança em Cristo, que é o que a palavra de Deus diz, essa plenitude da vida, essa vida abundante, e Pedro fala sobre a herança que nós temos em Cristo, Paulo também, e a gente pode ver que o Espírito Santo é o selo dessa herança, e a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Por que essa pessoa não vivia tudo isso? Até que Deus me levou a um tempo depois à compreensão de uma passagem que foi libertadora para mim. Algo que transformou a minha vida, a minha mente. Ele me fez compreender uma coisa. Em Gálatas capítulo 4, versículos do 1 ao 5, Paulo está falando exatamente sobre você ser um filho de Deus, no capítulo 3. E depois de ele encerrar esse capítulo, ele diz o seguinte: há um problema em tudo isso. Digo, porém, para vocês, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Eu não sei se você entendeu. Deixa eu pedir ajuda aqui. Ô Vini, Isaac, pode ser Antônio também. Vocês podem me ajudar aqui? Rapidinho. Vem aqui na frente, por gentileza. Eu não sei se você entendeu essa passagem bíblica. O que é que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, meu irmão, olha só. O Antônio aqui é Deus, o Pai, ok? Está com cara de Deus, hein, Antônio? Vem aqui desse lado aqui. O Vini é filho. O Vini, biblicamente, entregou sua vida a Jesus. O Vini, ele rendeu-se ao Senhor, ele cumpriu aquele primeiro propósito, entregou sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo entrou no coração dele, ele passou a habitar nele. Claro que tem a velha carne aqui, né, Vini? Tem a velha carne, mas o Espírito está aqui, ele foi selado com o Espírito Santo da promessa e ele é filho de Deus. A Bíblia diz que a partir do momento que a gente se torna filho, porque Jesus já morreu, então a herança, a gente já pode se apropriar da herança eterna, que será para a eternidade, mas ela começa aqui nessa terra, que são as riquezas de Deus para nós. Nessa mesma casa onde mora o pai, o filho, tem alguém que serve, que é o escravo. Paulo está ensinando aqui em Gálatas, especificamente, sobre a diferença do religioso, aquele que estava apegado à lei e não tinha o conhecimento de Cristo. Mas a gente pode claramente estender esse ensino para o ímpio hoje, aquele que não tem Jesus. O Isaac não tem Jesus. Não tem Jesus. Ele não conhece Cristo. Ó. Ele é ímpio, ele tá na religiosidade, ele não conhece Jesus, ele não é livre. Ele é escravo. Vem que filho? Todo mundo lembrou aqui quem é esse? Que é o pai. Esse aqui é quem? Filho. Quem é filho aqui? Eu e você, nós somos filhos. E esse é o escravo. O que Paulo está dizendo? Há um grande problema daqueles que são filhos, mas não crescem. Aqueles que são filhos, mas não crescem, Paulo dá uma aula de direito aqui, deu até uma nostalgia. Ele diz o seguinte, olha só, quando o filho é menor de idade, ele não tem como cuidar da sua própria vida, ele precisa de alguém, de um tutor. E aqui nessa mesma casa existe um escravo. O escravo é alguém que não é filho,
mas ele está no mesmo ambiente, come às vezes da mesma comida, tem um teto, mas ele não é dono da herança, ele não tem posse na herança. E aí, de repente, o pai morre. O que acontece quando o pai morre? O que acontece quando o pai morre? Aí o Vini fica feliz. Eita, herança! É tudo meu, milhões. Toda a herança de Deus, Paulo está dizendo, a herança da plenitude de Deus, a paz, a alegria abundante, a justificação, a libertação pela culpa, que às vezes a gente tem, a redenção dos nossos pecados, toda a herança, tudo isso você pode se tornar, ter a posse de se apropriar disso, porque agora é tudo teu. Essa convicção, esse sentimento, essa paz, essa alegria, esse domínio, tudo isso, as riquezas espirituais e celestiais são tuas, mas Paulo diz, há um problema. Porque o filho, mesmo que seja filho, se for imaturo, em nada de diferente ele tem do que do escravo. Doeu em você ou só em mim? Esse é o tipo de texto bíblico que você lê, que você sente um murro no estômago, sabe aquela dor assim? Ai, Deus, podia aliviar. Paulo está dizendo, há um grande primeiro passo que você precisa dar, que é tomar uma iniciativa de entregar sua vida a Cristo e crer nele, e se tornar filho de Deus. Mas eu preciso que você cresça, porque na prática, muitas vezes, o filho não terá diferença nenhuma do escravo, porque não está pronto. Obrigado, gente. Porque não está pronto. O que é crescer? Que tipo de maturidade Deus quer desenvolver na minha e na sua vida? O que é isso? E nós estamos nessa jornada de aprendizado nessa semana para aprender a desenvolver essa maturidade. Mas essa maturidade é desenvolvida em vários aspectos. Mas hoje, nessa palestra, a gente quer abordar um aspecto específico. Essa maturidade, a gente tem conhecido hoje nesse mundo, e a cada dia mais, isso tem se falado muito mais, sobre o tema e o aspecto da inteligência emocional em relação a isso. Eu quero que você entenda uma coisa, depois de anos de estudos, vários pesquisadores e especialistas na área comportamental começaram a fazer várias análises de por que as pessoas eram levados a ter sucesso. Olha, sucesso neste mundo, ele é considerado num aspecto diferente. O que o mundo considera como sucesso? E esses pesquisadores definiram como alguém que alcançou sucesso. A nossa vida, basicamente, é dividida em 5 áreas. Faz assim com sua mão, assim, 5 áreas. Normalmente, se uma dessas áreas estiver desfalecendo ou desequilibrada, a gente sofre. A nossa vida é o nosso corpo físico, a nossa saúde física. A nossa vida é a nossa alma, nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vida emocional. A nossa vida também é finanças. O mundo ocidental, a forma como o mundo como um todo, a forma como a nossa estrutura civilizada foi organizada, ela depende de dinheiro. A nossa vida são os nossos relacionamentos sociais, os nossos amigos, a nossa família, as pessoas que nos rodeiam, os contatos. E por último, a nossa vida é o aspecto espiritual. Você pode estar, meu irmão, vivendo a graça de Deus em todas elas. Se uma tiver desestabilizada, a gente sofre. É ou não é, gente? É só você perguntar para alguém que está com uma boa conta bancária, está com a família em sua volta, está feliz com Jesus e com certeza que vai para o céu, está com casamento e com os amigos e com tudo bem resolvido, mas está no leito de hospital, não sabendo se amanhã ele estará vivo. Pergunta para essa pessoa se ela está feliz. Pergunta se a pessoa se ela está plena, se ela está vivendo essa vida abundante. Não está. E assim você pode fazer em todas as áreas da vida. A gente vai sofrer. Isso é sucesso aos olhos do mundo. A gente tem entendido através da palavra de Deus durante essa jornada de alguns dias que se iniciou, que sucesso vai além disso. É encontrar o seu propósito e viver por aquilo que você foi criado. Mas entenda, normalmente para cumprir o seu propósito, você vai passar pelo caminho de ter essas áreas ajustadas. A gente aprende aqui com Deus, que Deus quer ser um conosco aonde? No corpo, na alma, no espírito e no propósito.
Todas as áreas da nossa vida, Deus quer ser um conosco, Deus quer estar conosco, Deus quer se fazer presente. Esses estudiosos, esses pesquisadores chegaram à conclusão, depois de muita análise, dos fatores que levam as pessoas a terem sucesso, 20% tem a ver com inteligência e com capacidade de fazer as coisas. 80% tem a ver com como lidar com as emoções. Ou seja, se você vê alguém que você acha que chegou a um estado de vida legal, de cumprir o seu propósito de vida, de estar sendo abundante, transferindo valores para os outros, sendo talvez conseguindo abençoar a vida dos outros através do seu trabalho, prosperando, tendo uma família abençoada e próspera, 80% tem a ver com ela, como ela lidou com as suas emoções, e 20% tem a ver com saber fazer a coisa especificamente. Quantos lembram aí dos melhores alunos da sala e como que talvez hoje eles não necessariamente são as pessoas mais bem-sucedidas na sua vida? Quem pode levantar a mão e lembra que não necessariamente está relacionado? Aquele que tirava nota boa, sabe? O problema é que a vida não nos preparou para a gente ser desenvolvido emocionalmente. Normalmente nosso sistema de ensino foi nos dando o quê? Ferramentas de você se tornar mais inteligente intelectualmente. Gente, eu sou pastor de jovens e adolescentes, estou trabalhando aí com essa turma aí há 10 anos. Claramente a gente vê jovens e adolescentes com um tremendo potencial intelectual que não conseguem lidar com as coisas mínimas da vida. A gente vê, muitas vezes, adolescentes com tudo, com uma capacidade intelectual, com uma memória, olha, coisa de louco, mas o primeiro enfrentamento que ele tem, onde aquilo que ele esperava não acontece, ele desmorona. Nós estamos vendo uma epidemia de suicídios. A cada 40 segundos no mundo, alguém morre, se mata, tira a vida. Em 2011, eu lembro da notícia quando chegou para mim, que eu estava vendo um site de notícias, uma menina no México tinha acabado de tirar a vida, porque o Justin Bieber tinha voltado com a Selena Gomez. E você que está me olhando com essa cara de pastel, você vê o nível de relevância que isso tem. Justin Bieber, um cantor pop, e a Selena Gomez era sua namorada. E ela ficou muito feliz, essa fã do México, ficou muito feliz quando eles terminaram, porque isso deixou ela com uma expectativa de que o ídolo dela poderia ser o amor da vida dela. Mas daí eles voltam, lá nos Estados Unidos, um artista, alguém que está fora da realidade dela. Ela deixa uma carta e tira a sua própria vida. Era uma das melhores alunas do colégio. O que está faltando na nossa geração, gente? Saber como lidar com aquilo que a gente sente. Muitos pais acreditam que estão fazendo algo de bom para o seu filho, que é protegê-lo para que ele não seja machucado no aspecto dele pelas coisas da vida. Ele não quer que o filho receba um não, ele não quer que o filho seja frustrado, ele não quer que o filho chore. Ele está criando um monstrinho que não sabe lidar consigo mesmo e com as suas circunstâncias. Só que eu entendo a boa intenção paternal muitas vezes. O problema é que exatamente o processo de sofrimento, de frustração, de obstáculos é que forja a nossa vida e faz a gente crescer emocionalmente, para aprender a lidar com aquilo que eu sou e com aquilo que os outros são também. Eu sempre digo que o grande desafio da vida é você entender a jornada que ela é, e não o fim em si. Saber lidar com cada passo, com cada momento. E Deus quer que isso aconteça na nossa vida. Aí você olha para o mundo secular, para a literatura, e todo mundo está começando a entender que os aspectos de dentro contam mais do que os aspectos de fora. Quem você aí dentro do seu coração e da sua cacholinha e da sua mente é muito mais importante do que as coisas que você conquistou e que você tem. A gente precisa entender, e aí a literatura foi fazer isso agora há pouco. Só em 1989 que escreve o primeiro livro, a primeira grande obra chamada Inteligência Emocional. Para você saber rapidamente o que é inteligência emocional, o Daniel Goleman, que é esse autor que chegou agora há pouco, na década de 90, trazendo esse conceito, ele diz, inteligência emocional é você conhecer você mesmo emocionalmente, é você ter controle do que você sente, é você aprender e saber como se motivar, é você reconhecer essas emoções
e também a das outras pessoas, e também ter a habilidade de lidar com os outros, lidar com as emoções dos outros. Só que para que isso aconteça na nossa vida, a gente conta muito mais com as pessoas que estão à nossa volta, com a criação, do que com a escola. Por isso que Deus quer trabalhar isso, porque a maioria de nós não recebe isso da vida. Nós precisamos do Espírito Santo para fazer de maneira completa a obra que Ele tem para nós. E a palavra de Deus diz que aquele que iniciou a boa obra será fiel para completar. Quantos querem que Deus complete a obra na sua vida? Amém? O problema é que os pais e a família e a vida podem cooperar nisso daqui. Eu me sinto privilegiado em algumas coisas, porque eu percebo que em alguns momentos da minha vida, Deus me deu o presente de receber um pouco disso, mesmo antes de ter o Espírito Santo de Deus na minha vida. E às vezes, isso é muito importante para os pais que estão aqui saberem, que você tem um papel fundamental na criação e na educação do seu filho. Você precisa saber que aquela criança, aquele adolescente que está sendo formado, grande parte do que ele vai ser está em suas mãos. Eu tive o privilégio de ter 2 pais, não 2 pais porque eu tive um pai biológico, outro, não, eu tive meu pai e eu tive meu pai e irmão, que é o Paulinho, porque o Paulinho, ele tem 10 anos, ele é 10 anos, sabe que o Paulinho é meu irmão, né? Alguns irmãos na igreja chegam assim, o quê? Mas da mesma mãe, do mesmo pai? Por incrível que pareça, E o Paulinho tem 10 anos de distância de mim. E eu tive o privilégio de ser criança, mas andar com um adolescente, quase jovem. E o Paulinho, ele contribuiu muito nesse processo meu educacional. E por que eu estou dizendo isso? Porque são alguns privilégios que a gente tem, muitas vezes algumas pessoas não têm. É de ter alguém que ajude a você ser desenvolvido em algumas áreas que a vida vai te exigir. Eu lembro que um dia meu pai comprou uma piscina daquelas de 3.000 litros, sabe? Aquelas de lona, desmontável. Quem já teve uma piscina dessa? Você foi feliz, que eu sei, né? E meu pai comprou aquela piscina, e eu lembro dessa piscina por 2 motivos. Um deles é porque um dia todos meus primos entraram, urinaram na piscina e chamaram as meninas para entrar e saíram. Esse é um dos motivos que eu lembro dessa piscina, marcou. O segundo motivo que eu lembro dessa piscina foi porque foi onde meu irmão me ensinou a nadar, uma piscina de 3.000 litros, eu tinha uns 4, 5 anos de idade por aí, que eu lembro. Ele me ensinou a nadar, mas ele me ensinou algo que marcou a minha vida, que foi algo que contribuiu muito para esses aspectos aqui. Ele me ensinou a competir com ele, quem segurava mais a respiração embaixo d'água. E aí, como é que ele fez? Ele falou assim, um dia chegou assim para mim, a gente me ensinando a nadar, falou, Ron, vamos ver quem fica embaixo d'água por mais tempo. E eu nunca tinha visto aquilo, eu entrei, vamos. Aí eu enfiei a cara assim, pequenininho, em 2 segundos eu tirei dele, não, você tem que pegar ar, me ensinou, você tem que puxar o ar, trancar o nariz, a boca e entrar embaixo d'água, e aguentar o máximo que você puder. Aí eu falei, agora eu entendi. Aí eu puxei o ar, enchi o pulmão, enfiei a cabeça. 1, 2, não dá para mim. Ele falou, não, vai de novo, você nem ficou nada. E a gente começou, eu tentei 1, 2, até que ele me perguntou, por que você tira a cabeça tão rápido debaixo d'água? Eu falei, porque eu vou morrer. Porque eu não consigo respirar. Eu lembro, não, você não vai morrer. Ele, naquele jeito, ele falou, você não vai morrer. Eu estou aqui perto de você. Ele falou, não, mas eu não consigo respirar. Quem não respira, morre. Eu falei para ele. Olha, a gente tem algumas crenças que são plantadas na nossa mente, a gente não sabe o efeito que essas coisas têm, mas são aquelas frases de efeito, sabe? Quem não respira, morre. Eu falei isso para ele, quem não respira, morre. Aí ele falou, não, você não vai morrer, você só vai usar o oxigênio que já está aí dentro de você, esse ar. Pode ficar tranquilo, confia em mim, segura o ar. Aí eu tentei mais 1, mais 2, até que eu segurei um pouquinho mais. Uns 10 segundos. Eu fui fazendo, até que chegou um momento em que eu já estava ganhando dele. Mas eu só consegui chegar a esse ponto porque em um desses momentos em que eu não passava de 10 segundos, e eu tirava a cabeça, ele falou, por que você tirou a cabeça de novo? Eu falava, porque se eu não respirar, eu vou morrer. Ele falou, deixa eu explicar uma coisa, olha só. Nem sempre o que você está sentindo é verdade. Às vezes você vai estar sentindo uma coisa que não é tão grave não.
Primeiro, eu estou aqui perto de você. Segundo, tua cabeça está a 10 centímetros. Qualquer coisa, segura. Vai ter vontade de respirar, você vai querer sair, mas você vai ter oxigênio. Enquanto você não apagar, não tira a cabeça. Enquanto você ainda estiver pensando, você não tira. Porque ele me ensinou que nem sempre o que eu estou sentindo é o que de fato está acontecendo. Aquilo, eu tinha 5 anos de idade, aquilo plantou na minha mente. Chegou um momento que eu estava ficando mais de 2 minutos, e eu ganhei dele, está lá para a prova, eu ganhei dele. Com menos de 7, 8 anos de idade, eu ganhava dele de trancar a respiração. Sabe por quê? Porque havia algo que estava acontecendo em mim, uma transformação na minha mentalidade, na maneira de pensar, que fez uma total diferença na minha circunstância interna. E aí, com 5 anos de idade, eu estava aprendendo que quando você vence as batalhas de dentro, a gente vence também as batalhas de fora, e Deus quer que você cresça. Aonde? Aqui dentro. Deus quer que você cresça naquilo que passa pela sua cabeça. Há uma pesquisa que diz que 85% das coisas que a gente tem medo não acontecem. Você já ouviu falar nisso? 85% dos problemas que você tem, que você acha que te estão tomando sono, que você está angustiado, que você está ansioso, 85% dessas coisas não vão acontecer. Só está na sua cabeça. Eu vou bater o carro. E se eu bater o carro? Se eu bater o carro, será que eu tenho? E o seguro está caro. E aí você começa, meu Deus, mas a coisa não está boa, porque o governo, e você fica, se meu filho sair, meu filho está voltando da escola sozinho a pé, e se alguém pega ele, como é que eu faço? Para quem que eu ligo? Para quem que eu ligo se sequestram ele? Será que eu ia ter dinheiro para o resgate? Você começa e a pessoa começa a viver uma ansiedade, coisa que não existe. Há uma batalha sendo travada, onde, gente? Na mente. E Deus sabe disso, Deus quer que você cresça. Olha, quer saber um sinal claro, alguns sinais de maturidade emocional e imaturidade espiritual? Descontrole emocional. Sabe aquela pessoa que estoura? Você não sabe o que esperar dela. Tem gente que tem pessoa que as pessoas chegam perto dela assim, ó. Posso falar com você? Porque você não sabe o que vai vir. É claro que as mulheres têm um período do mês que, isso é mais comum. Os maridos já chegam com chocolate na frente. Mas eu não estou falando desse descontrole emocional, fruto da oscilação hormonal, enfim. Eu estou falando daquela incapacidade de se controlar. Hoje acordou sorridente, alegre, cantando, amanhã está chorando, desesperado. Por quê? Por coisas que estão acontecendo aqui, por batalhas que estão sendo travadas aqui na mente, está perdendo, porque as convicções da pessoa, de quem ela é em Cristo, daquilo que Deus já prometeu, da segurança que nós temos em Cristo na cruz, elas vão sumindo, elas vão sendo esquecidas, e a gente vai sendo dominado pelo que o inimigo vai trazendo para nós, por aquilo que as circunstâncias vão apresentando, por aquilo que o governo está falando, o chefe disse, a vizinha contou, o filho está falando. Descontrole emocional, sinal de maturidade. Falar o que pensa. Nós vivemos hoje em um momento da história muito difícil, mas por muito tempo isso foi sempre sinônimo de uma pessoa admirável. Eu falo o que penso. Falou, levou. Eu não escondo nada. E algumas pessoas enchem o peito para dizer isso. Sentem um orgulho disso. Sinal de maturidade. O que vem na boca. A Bíblia diz que até o tolo passa por sábio ficando calado. Aí, está ganhando de nós. Imaturidade. A palavra de Deus também fala sobre vários desses aspectos. Mas olha, a falta de compreensão e paciência com as outras pessoas. Sinal de maturidade emocional. Eu quero que você lembre o primeiro ponto que eu trouxe nessa palestra. O filho, mesmo que seja filho, se for imaturo, é igual o escravo. Será que alguns desses sinais Deus está falando no seu coração aí que estão precisando ser desenvolvidos? Sinal de maturidade. Não saber se adaptar às circunstâncias. Mudou a circunstância, a pessoa se destabiliza. Sabe aquela pessoa que não pode mexer o sofá da casa, que ela perde o chão?
Se chegar no escritório, no trabalho, alguém mudou ela de setor, ela morre. Porque é uma vida presa à estabilidade, aquilo tudo planejadinho, a tudo aquilo que é. E são aspectos emocionais que vão muitas vezes dominando a nossa vida, tirando a nossa paz e a nossa alegria. Inconstante. A passagem de Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15, diz que um sinal de maturidade é a oscilação. A pessoa fica oscilando, está caminhando com Deus, hoje ela vem, amanhã não vem. Hoje está aqui no culto, amanhã já não está mais. Estava indo no GA, não comeram o lanche que ela fez, parou de ir no GA. Não gostam de mim naquele GA. Eu levei o bolo lá, ninguém comeu. Um dia um menino falou bravo aqui, a gente estava num sonho de Natal, na percussão, e aí a gente tinha que esperar a peça inteira, porque tocava no começo e tocava no final. Aí um dia um menino se revoltou assim, num bom sentido, não tão revoltado, mas ele falou assim com uma convicção, porque nós tínhamos ficado 15 dias lá e todo mundo levou algum lanchinho, ia trazendo um lanchinho, e ele trouxe uma torrada no primeiro dia, e ninguém mexia na torrada. Ninguém, sabe aquelas torradas integrais? Ninguém mexia, um monte de jovem, de adolescente, sabe? E aí todo mundo comia o bolo, a torta, o pastel, a pizza, ninguém mexia na torrada. Até que um dia ele falou, eu não vou trazer mais nada, ninguém come minha torrada. Daí um outro gritou, também você não trouxe a chimia? E a gente desestabiliza, porque não come a nossa torrada. Eu vou sair dessa igreja, eu vou largar Jesus. Os motivos em que pessoas têm tirado a vida ultimamente são dos mais banais possíveis. É inacreditável o que a gente está vivendo na nossa geração. Sinal de maturidade. Agora, o que Deus quer com isso? Para você entender e resumir, Rona, o que é inteligência emocional? É duas coisas, você aprender a lidar consigo mesmo e aprender a lidar com os outros. É só isso. Rona, o que é inteligência emocional? É aprender a lidar consigo mesmo, entender você, conhecer você, saber as áreas de fraqueza, saber aquilo que Deus te deu de bom, trabalhar as fraquezas, fortalecer o que você tem de bom, mas também fazer isso com os outros, entender os outros, conhecer os outros, lidar com os outros, mas também fortalecer aquilo que os outros têm, potencializar aquilo que os outros têm. Quando eu falo lidar, eu quero que você entenda três coisas. Primeiro, é entender, conhecer. Segundo, é gerenciar aquilo, porque não adianta você conhecer um negócio, você não sabe mexer com aquilo. E por último, potencializar, tornar maior. Como assim, Rony? Me explica. Por exemplo, às vezes você começa a entender e Deus começa a te mostrar, e talvez nessa jornada Deus já está começando a te mostrar, que você tem uma dificuldade com pessoas. Eu vou ser bem sutil, tá? Deus está me mostrando que eu tenho uma dificuldade com gente, Rony. Aquelas lições lá do amor, não dá para mim não. No meu grupo familiar, não sei se foi de vocês, quando a gente estava compartilhando sobre esse aspecto, fazer parte da família de Deus, a grande maioria foi honesta e falou, o meu problema é que eu não gosto dos outros, eu gosto de mim, eu queria que todo mundo fosse igual a eu. Porque o outro fala da vida dele, fala das coisas dele, e eu não quero ouvir as coisas da vida dele, eu não entendo. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem já ouviu aqui alguém falando que uma foto, quando tira uma foto em grupo, diz que a foto ficou ruim? Né? Nossa, essa foto ficou ruim, tem 30 pessoas na foto, só ela que saiu meio assim, e a foto ficou ruim. Todo mundo diz, essa foto está ruim. Você olha a foto, está perfeita, é reluzente, até o Espírito Santo aparecendo na foto, assim, uma pomba. Só ela saiu assim, E ela disse que o anjo Gabriel do lado direito, todo mundo, e não, a foto está ruim. Porque a gente é tendencioso, a gente só gosta de olhar para a nossa própria vida. Só que Deus quer, e a gente vê a Bíblia recheada desse tema, desse aspecto. Você precisa aprender a lidar com você, com as tuas forças, com as tuas fraquezas, com os talentos que Deus te deu, com as suas áreas de luta. Você precisa se conhecer, entender, trabalhar esses aspectos. Deus quer mexer em você. Fala a pessoa que está do seu lado, Deus quer mexer em você. Deus está querendo mexer em você. E depois que Ele mexer em você, Ele quer te deixar pronto para que você possa lidar com os outros. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Não tem como.
Inteligência emocional é isso. Resumindo, tira todas aquelas vezes, aquela bagagem técnica, tudo. Deus quer que você aprenda a lidar com você, com as coisas que passam aí na sua cabecinha, e para que você possa estar pronto para lidar com os outros, que não é fácil. A palavra de Deus diz, Rony, isso é novo? É literatura nova? É a ciência? Meu irmão, Deus está, anos-luz, na frente. Há mais de 2.000, quase 3.000 anos atrás, o sábio escreve, Salomão em Provérbios capítulo 4, versículo 23, acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração. E coração, a palavra no original utilizada aqui, era uma palavra que trazia essa abordagem dos aspectos internos do ser humano, do centro dos pensamentos e do centro da sua alma e dos sentimentos. Ou seja, o que Deus está nos falando aqui? Acima de tudo, meu filho, cuide bem dos seus pensamentos e das suas emoções, porque disso depende toda a sua vida. Meu irmão, isso é muito forte. Sabe o que Deus está falando? Toda a sua vida depende de como está o estado do seu coração. E coração, entenda aqui por vida emocional e mente. Mente. Por muito tempo, os cristãos relutaram em trabalhar os aspectos psicológicos, porque achavam que isso era algo não espiritual. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Quem já entendeu algo parecido assim ou percebeu isso? Relutava de falar sobre psicologia, sobre mente, mas mais do que a Bíblia fala sobre mente, não tem como. Deus o tempo todo quer que eu e você trabalhemos os nossos aspectos internos, e nisso Ele está falando o centro dos nossos pensamentos, o centro daquilo que gera as nossas emoções e sentimentos, que é aquilo que eu penso. E Deus está dizendo aí há mais de 2.000 anos, muito antes aí do Daniel Goleman, seja qual for o pesquisador, cuida da sua maneira de pensar, porque a sua vida depende da sua mentalidade. E aí nós vamos para o Novo Testamento, quando Paulo fala sobre o novo nascimento e daqueles que são filhos de Deus, e ele começa a nos ensinar algo tremendo. Ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, por quê, gente? Pela renovação da vossa mente. Olha que espiritual esse versículo. Transformem-se pela maneira de pensar, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Paulo está condicionando a minha possibilidade de experimentar a vontade de Deus. Quantos querem experimentar a vontade de Deus? A minha capacidade de ser transformado na minha mente. Se eu não for transformado na minha maneira de pensar, Paulo está dizendo, eu vou ser limitado em experimentar aquilo que Deus tem para a minha vida. Isso é pesado, porque a gente quer, a nossa tendência natural é que Deus resolva os nossos problemas. E Deus quer resolver o maior problema da sua vida. Sabia que Deus quer resolver o maior problema da sua vida? Que é você. Deus quer resolver o maior problema da minha vida, que sou eu. Ele quer resolver o maior problema da sua vida, que é você mesmo. Rony, é que você não conhece minha mulher, você vai ver o que é problema. Não, é você. Deus quer resolver o seu maior problema, você mesmo. Por isso que Paulo diz, transformem-se pela renovação do vosso entendimento. E aí em Efésios ele vai mais longe, mais profundo. Capítulo 4, versículo 17 e 18 até o 24, ele diz o seguinte, olha que profundo e tremendo que Paulo diz nessa passagem. Assim eu lhes digo, no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Aí Paulo continua, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam. Fala comigo assim, é possível aprender a ter a mente de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele
foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se de um novo homem. Gente, aonde que a gente é renovado? No modo de... Deus quer renovar o que em mim? O modo de pensar. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidades provenientes da verdade. Deus quer transformar o meu e o seu entendimento. Deus quer transformar a minha e a sua maneira de pensar e de enxergar e de olhar para a vida. Rona, mas como isso? Paulo deixa claro. Qual é a nossa referência? Qual é o nosso modelo? Jesus. Ele é a medida. E você veio aqui hoje para ouvir a inteligência emocional e a mente de Cristo. Eu me deparei, alguns anos atrás, com um livro, e no prefácio desse livro, o autor, um autor extremamente renomado no Brasil, um dos maiores vendedores de livros do mundo, e acima de tudo, ele é um psiquiatra que passou a vida inteira estudando a mente humana. E dentro dos seus estudos, onde ele também foi o prepulsor de uma tese, de uma teoria, que é da inteligência multifocal, estudando as mentes do mundo, um psiquiatra, por 25 anos, num determinado momento ele se depara, entre todos os homens da história que ele foi estudando, ele se depara com um homem. Quem é esse homem? Jesus. E esse homem psiquiatra, que era ateu declarado, que relutava em aceitar a espiritualidade como algo aceitável para o ser humano, achava que isso era tolice, era coisa da imaginação humana, das fraquezas emocionais. Ele se depara com Jesus lendo os evangelhos. E na leitura da palavra, o Espírito Santo começa a mostrar para ele que não há homem na história, não há mente na história como a de Jesus. Se existe um modelo que Paulo deixa claro, que é o nosso modelo, de caráter, de comportamento, de maturidade, de inteligência emocional, é Jesus. Ele é a nossa referência. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz, do 28 ao 29 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Para quê, gente? O que o versículo 29 diz, complementa? Para que sejamos transformados, moldados, feitos à imagem de Jesus, filho primogênito entre muitos irmãos. Paulo deixa claro que o processo de Deus tem um fim. O processo de Deus tem um fim e tem uma referência. Quem é essa referência, gente? Jesus. Um dia eu estava perto de uma pessoa e alguém fez uma piada, ou fez um comentário a respeito de uma atitude ética, uma atitude moral. E aí alguém falou, Jesus não faria isso aí. Aí o outro comentou, também cristão, conhecedor da palavra, mas Jesus era Jesus, né? Jesus era Deus. A gente está... Isso é um entendimento que às vezes a gente precisa desconstruir. Deus disse que Ele vai trabalhar em nós, para que cheguemos à estatura de Cristo. E Ele quer que você alcance isso. E você contava com essa? E Deus vai fazer isso, querendo você ou não. Se você aceitar o processo, você coopera com Deus. Se você não aceitar... Quem lembra daquela mãe que falava assim, vem. Você tinha duas alternativas. Cooperar com o processo. Ou dizer, mãe, eu não concordo. A opção é tua. Eu preciso te dizer que o alvo de Deus para mim e para a sua vida é te transformar em Cristo. Em todos os aspectos, na mentalidade, na vida, em tudo, no caráter. E Ele vai fazer isso. Eita!
Ele vai. Ele vai usar as circunstâncias, Ele vai usar as pessoas como a gente está lendo, Ele vai usar os problemas, as dificuldades, as tribulações, Ele vai usar, mas Ele quer te moldar. Qual é o caráter de Cristo? Qual é a inteligência emocional de Cristo? Existem 2 textos que deixam claro qual é o raio-x, o check-up emocional e intelectual e de caráter de Cristo. Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 8, onde a gente vê as 8 qualidades do caráter de Cristo, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurado, o pobre de espírito, o manso e humilde de coração, os que têm fome e sede de justiça, e está lá, qualidades do caráter de Cristo. Mas tem uma passagem que ela é mais clara ainda, que é Gálatas capítulo 5, versículo 22, onde Paulo começa a fazer a lista do que é o fruto do Espírito operando na nossa vida. O que acontece quando o caráter de Cristo é plantado na nossa vida? O que é que tem que frutificar? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Tudo isso é quem Jesus é e quem Deus quer que a gente seja. E se você olhar para as 9 qualidades, 9 características do fruto do Espírito, amabilidade, bondade, fidelidade, todas elas, metade tem a ver com os outros e metade tem a ver com você. Parte dela tem a ver com a forma como você lida com as pessoas e outra parte tem a ver com como você lida com você mesmo. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém? Que caráter é esse, Rona? Quando você lê os evangelhos, você vê vários aspectos do caráter de Cristo, mas eu peguei uma passagem onde o que a literatura traz de inteligência emocional, Jesus dá uma aula prática que deixa todo mundo no chinelo. No Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus tem um encontro, um daqueles encontros transformadores. Quantos tiveram um encontro com Jesus aqui? Levante a mão aqui. Quantos já tiveram um encontro com Jesus? Sabe aquele encontro que transforma a sua vida? Ele tem um encontro com a mulher samaritana e talvez você conheça essa história. E nesse encontro a gente vê as 3 capacidades de Cristo, do que diz respeito à inteligência emocional. Lidar consigo mesmo, lidar com os outros. Mas principalmente, se dominar também. São 3 aspectos, a gente poderia pegar aqueles 5, mas existem 3 aspectos. Jesus sabia muito bem quem Ele era. Deixa eu te perguntar, você se conhece de verdade? Eu vou te falar a camada mais rasa que você pode se conhecer. Temperamento, gosto, as coisas que te fazem bem, que te deixam triste. Tem gente que fica triste em dia nublado, já percebeu? Gente fica depressiva em dia nublado. Bate um negócio emocional, assim, oh, por que você está assim? Está chovendo. Só mudou o tempo. São coisas rasas. Tem coisas mais profundas. O marido começa a conhecer a esposa e começa, aos pouquinhos, casa. A mulher também começa a conhecer o marido. Aquelas raízes emocionais. Um dia, eu comecei, a Maiara é conhecida entre os amigos porque ela limpa tudo. Onde ela está, assim, a gente está terminando de comer no restaurante, ela está limpando a mesa. A Maiara tem um negócio com limpeza, né? E a gente casou, quem que precisou mudar, né? Quem? Eu, né? Limpar tudo o tempo todo, está tudo limpinho. E, de repente, chega um momento no nosso casamento que não a gente está casado há quase 7 anos, fazemos 7 anos agora em dezembro. E isso foi recente. Eu percebi que a Maiara, toda vez que ela ia limpar, e eu estou falando isso dividindo porque é algo que ela sabe que vai edificar a vida dos outros e a gente sempre compartilha isso. Chegava uma hora que toda hora que ela tinha que limpar a casa, o estado emocional dela mudava. A ira dominava o coração dela. E era algo automático. Ai, que dia lindo. Vamos limpar a casa? E algo acontecia. Do nada. E ela começava a dar ordem. Vai para lá, vem para cá, pega o rodo. Você não limpa direito. E ela... Um dia eu olhei no olho dela, a gente estava almoçando no shopping, se não me engano, eu olhei no olho dela. Falei, olha, eu procurei o melhor momento para te falar isso, mas você sabe por que você faz o que faz? Faça o quê? Você se altera quando começa a limpar as coisas? Falei, olha, eu não sei, mas posso te fazer uma pergunta? Como era limpar a casa quando você era criança, na sua casa? Ela olhou para mim, o semblante dela mudou, o olho lagrimejou, e ela disse, era um inferno.
Limpar a casa em casa era um motivo de briga. E sem querer eu aprendi que é assim que se limpa a casa, brigando. Você se conhece? Você sabe dessas coisinhas que Deus quer trabalhar? O CR é o melhor lugar para você trabalhar esses aspectos. Tem coisa que a gente faz que nem sabe por que faz. Porque a gente não se conhece. Você não sabe quem você é. Se eu for chegar num aspecto mais profundo, que é quem você é em Cristo, então, as convicções eternas que Deus já cravou na cruz, que você já é dono, mas você não vive como? Você é liberto, Deus já te libertou. Você é feliz, a alegria do Espírito mora no seu coração, mas você não vive como isso. Você é próspero, você é criativo, você é imagem e semelhança do Criador. Jesus se encontra com uma mulher que era samaritana, que era de uma outra nacionalidade, que brigavam com os judeus, que tinha uma rixa. Jesus se aproxima dela, ela estranha que Jesus, sendo judeu, conversa com ela. E ela diz, por que você está falando assim comigo? Você é judeu, eu sou samaritana. O que Jesus fala? Se você soubesse quem eu sou, você que estaria me pedindo água. Jesus, o principal aspecto da inteligência emocional de Cristo é que ele era convicto de quem ele era. Ele não tinha dúvida. O primeiro aspecto que Deus quer trabalhar no seu coração é trazer na sua vida, na sua mente, a convicção de quem você é. Você é filho amado do Pai, liberto em Jesus Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as maldições foram cravadas na cruz do Calvário. Você não é escravo de nada, porque Jesus já te fez livre de tudo. A prosperidade abunda dentro do seu coração. Isso vai fluir. Você é liberto, a sua mente é criativa. Você é sábio, porque a palavra de Deus habita em você. Você sabe quem você é. Jesus sabia. Ele disse para a moça, se você soubesse quem eu sou, e às vezes a gente olha um texto como esse e acha Jesus arrogante, né? Não é que Jesus é arrogante não, é a gente que é medíocre, que não vive conforme aquilo que Deus nos fez. Eu quero te convidar a não aceitar nada daquilo que Deus já não te deu. Deus te tornou filho amado do Pai, e Ele quer que você viva nessa compreensão, se conhecer, se entender, saber quem você é. Jesus disse, se você soubesse, é você que me pediria água. Ela falou, eu vejo que você é profeta, eu vejo que você, ele diz, depois de um diálogo, ele avançando aqui, ela quer mais daquilo, mas ainda não entende direito, até que chega um ponto, ele diz, viu, vai lá e chama o seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Na verdade, eu imagino ela abaixando a cabeça. Jesus diz, sim, eu sei que você não tem. Você já teve aí uns par, inclusive o que está hoje aí, nem marido é. Eu imagino aquilo. Mas Jesus tinha uma sensibilidade, um discernimento de entender como os outros são. Eu quero te dar um desafio. Deus quer que você cresça, e esse crescer precisa afetar as pessoas que estão à sua volta. Um dos aspectos principais da inteligência emocional e da mente de Cristo é começar a olhar os outros com empatia e começar a pensar, por que ele pensa como ele pensa? Por que ele sente como ele sente? Por que ela está chorando como está chorando? Tem esposas que estão ansiando pelo olhar do marido. Às vezes isso não precisa vir com palavras, é apenas com um gesto. Mas que o gesto revele o seguinte, eu me importo com o que você está sentindo. Tem filhos desesperados pelo abraço, pelo afago do pai, dizendo, pai, filho, eu me importo com o que você está sentindo, com quem você é. Quantos entendem o que eu quero dizer aqui? Amém? Mas por último, Jesus era capaz de dominar a si mesmo. E eu acho incrível que nessa mesma passagem de João capítulo 4, Deus nos dá uma lição de algo que é a maior fragilidade na inteligência emocional, que é a incapacidade de controlar o que você sente. Os discípulos chegam e falam, Jesus, eu vi que você estava conversando com alguém, o que está acontecendo? A mulher sai chamar outras pessoas da cidade.
E Jesus fica lá com os discípulos que tinham saído comprar comida. Os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, come. E ele diz: não vou comer. Existe uma outra comida que eu preciso, que é fazer a vontade do meu Pai. E eu pedi para Deus: por que essa passagem? Por que isso nesse momento? E eu sinto, de tudo o que essa passagem pode ensinar, e desse versículo em si, um dos principais ensinos que Deus quer nos dar. Existem momentos em que você vai precisar abrir mão do que você está sentindo, que com certeza Jesus estava com muita fome depois de uma jornada pelas cidades. Você vai ter que abrir mão do que você sente, por aquilo que você foi chamado para viver. O seu propósito importa muito mais do que as suas emoções. E ser inteligente emocionalmente é aprender a lidar com aquilo que você está sentindo, se tornar dono daquilo e botar debaixo do teu pé. A palavra de Deus diz: leve cativos todos os pensamentos domine, escravize, porque a sua mente muitas vezes vai querer te enganar, e o diabo vai querer tirar você do seu propósito, mas Deus está dizendo: domine a sua mente, que eu estou contigo. Seja dono das suas emoções, porque o Espírito Santo, o último aspecto, a última característica do fruto do Espírito na sua vida é domínio próprio. E Deus quer que você saia daqui de cabeça erguida, dizendo: o Espírito Santo habita em mim, e eu não serei escravo dos meus sentimentos. Amém? O Espírito Santo habita em mim, e eu não vou ser deixado levar pelas minhas emoções, porque o meu propósito importa mais do que o que eu sinto. Você foi abençoado por essa palavra nessa noite? Você quer que sua mente seja renovada? Você entendeu que Deus tem algo mais para a tua vida, para você? E eu quero te pedir agora que você coloque isso. Você acabou de ouvir, e coloque a tua vida, a tua mente, as tuas emoções nas mãos daquele que pode restaurar, que pode renovar, dizendo: eu não quero mais ser o mesmo, eu quero sair daqui diferente. Amém? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque Tu tens falado no nosso coração, e hoje falou mais uma vez de forma poderosa. Senhor, eu sei que aqui tem pessoas que estão enfrentando lutas na área emocional. Senhor, eu sei que aqui tem pessoas que estão enfrentando depressão, ansiedade, talvez lutando contra vícios, contra traumas do passado que ainda estão aprisionando, mas eu declaro em nome de Jesus agora a quebra de toda a cadeia, toda a corrente do mal, do maligno, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, a restauração, a vida, a cura, Senhor, porque nós somos filhos, nós não somos escravos, somos filhos e filhas, amados, amadas do Pai. Oh Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo Teu mover neste lugar, é no nome de Jesus que nós oramos agora, amém.